Depois de 3 anos de casamento, Laura finalmente entendeu por que Pedro, seu marido bilionário, era tão intenso, possessivo e incrivelmente magnético. A resposta? Escorpião. E quando ela descobriu os segredos desse signo, tudo mudou entre eles. Se você está com um escorpiano ou quer entender esse signo fascinante, nos próximos 10 minutos você vai descobrir os 7 segredos que explicam tudo sobre escorpião, desde a intensidade emocional até o poder de transformação que eles carregam. Fica comigo até o final, porque vou revelar o segredo número 7 que pouquíssimas pessoas sabem sobre escorpião e que pode transformar completamente seu relacionamento. Ah, e se você é de escorpião, prepare-se para se reconhecer em cada palavra. Laura conheceu Pedro em um evento corporativo. Ele era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país e ela, uma arquiteta talentosa que estava apresentando um projeto. O que começou como uma conversa profissional, rapidamente se transformou em algo muito mais intenso. Desde o primeiro encontro, Laura percebeu que Pedro era diferente. Ele não fazia joguinhos, não perdia tempo com superficialidades. Quando olhava para ela, parecia enxergar sua alma. Em 3 meses, estavam casados. Para os amigos de Laura foi rápido demais, mas para ela e Pedro fazia todo o sentido. Porém, com o tempo, Laura começou a notar padrões que a deixavam confusa. Pedro era extremamente protetor, às vezes até possessivo. Ele tinha uma intensidade emocional desproporcional, ou estava completamente presente, ou mergulhava em silêncios profundos que duravam horas. Não havia meio termo. Tudo era 8 ou 80. Ele também tinha uma capacidade assustadora de ler suas emoções. Laura não conseguia esconder nada dele. Se estava chateada, triste ou preocupada, Pedro sabia antes mesmo dela verbalizar. Era como se ele tivesse um radar emocional. Laura amava Pedro profundamente, mas não entendia completamente quem ele era. Até aquele dia. Foi durante um almoço com sua melhor amiga, Mariana, que tudo começou a fazer sentido. Mariana, que estudava astrologia há anos, ouviu Laura desabafar sobre os comportamentos de Pedro e simplesmente perguntou: "Ele é de escorpião, né?" Laura piscou surpresa. "Como você sabe?" E então, Mariana começou a revelar os segredos. "Escorpião não sente pela metade, Laura", explicou Mariana. "Eles são regidos por Plutão, o planeta da transformação, e por Marte, o planeta da ação. Isso significa que tudo o que eles sentem é amplificado." Laura se lembrou de como Pedro declarou seu amor pela primeira vez. Não foi um simples "eu te amo". Foi uma declaração avassaladora, no meio da madrugada, depois de horas de conversa profunda. Ele disse que ela era a pessoa que ele esperou a vida inteira, que sem ela nada fazia sentido. Na época, Laura achou intenso demais. Agora, ela entendia. Não era exagero, era a natureza dele. Se você entende isso, para de achar que é exagero. É simplesmente como escorpião ama. "E aqueles silêncios dele?" Laura perguntou. "Escorpianos são mestres em guardar segredos", Mariana respondeu. "Eles têm um mundo interior profundo e complexo. A necessidade de controle vem do medo de serem vulneráveis. Eles só se abrem quando confiam 100%. Laura lembrou de quantas vezes tentou fazer Pedro falar sobre seus sentimentos e ele simplesmente se fechava. Ela achava que era falta de amor, mas na verdade era autopreservação. Mariana continuou: "Não force a barra. Escorpião não se entrega. Ele se transforma por você. Quando ele decidir se abrir, vai ser completo." Laura sentiu um arrepio. Ela precisava ouvir mais. "Mas tem uma coisa sobre escorpião que você precisa entender", Mariana disse com um tom mais sério. "Quando eles amam, é para sempre. A lealdade deles é inabalável." Laura se lembrou de um episódio que aconteceu 6 meses atrás.
Ela estava passando por um momento difícil no trabalho. Um cliente importante havia cancelado um projeto grande e ela se sentiu um fracasso. Pedro não apenas a consolou, ele cancelou uma viagem de negócios internacional, ficou ao lado dela durante dias e ainda usou seus contatos para ajudá-la a conseguir 3 novos clientes. Ele fez tudo isso sem eu pedir, Laura murmurou. Exatamente. Escorpião protege quem ama com unhas e dentes, mas tem o outro lado da moeda, Mariana alertou. A traição é imperdoável para eles. Não porque são vingativos por natureza, mas porque quando eles entregam tudo, esperam o mesmo em troca. Quebrar essa confiança é quebrar o vínculo para sempre. Laura engoliu seco. Ela nunca tinha pensado em trair Pedro, mas agora entendia a profundidade daquela lealdade. Se você tem um escorpiano ao seu lado, tem um aliado eterno, mas nunca quebre essa confiança. Você sabe qual é o símbolo de escorpião? Mariana perguntou. O escorpião? Óbvio, Laura respondeu. Sim, mas não é só isso. Escorpião tem 3 símbolos: o escorpião, a águia e a fênix. Cada um representa um estágio de evolução. Laura franziu a testa, curiosa. O escorpião rasteja no chão, defensivo, com o ferrão pronto. A águia voa alto, tem visão ampla, perspectiva. E a fênix renasce das cinzas. É pura transformação. Laura imediatamente pensou em Pedro. Ele havia contado uma vez sobre como perdeu quase tudo aos 25 anos. Uma empresa falida, dívidas enormes, relacionamentos desfeitos. Mas ele não desistiu. Ele renasceu, construiu um império do zero. Escorpianos têm essa capacidade de transformar crises em oportunidades, Mariana explicou. Eles não fogem da dor, eles atravessam e saem mais fortes do outro lado. Eles te inspiram a evoluir junto com eles. É impossível ficar estagnado ao lado de um escorpião. Mariana baixou a voz com um sorriso cúmplice. E tem aquela energia, né? Laura corou. Ela sabia exatamente do que Mariana estava falando. Escorpião é regido pela 8ª casa astrológica, a casa da intimidade, da sexualidade, do que é profundo e oculto. Eles têm um magnetismo natural, mas não é só atração física, Laura, é conexão em outro nível. Laura lembrou da primeira vez que ela e Pedro ficaram juntos. Não foi apenas físico, foi como se ele tocasse partes dela que ninguém nunca havia alcançado, emocionais, psicológicas, espirituais. Era uma entrega completa, vulnerável, intensa. Com o escorpião, você não tem apenas um parceiro. Você tem alguém que quer te conhecer por inteiro. Seus medos, seus desejos, suas sombras. Mariana continuou. E isso pode ser assustador, mas também é libertador. Laura sentiu lágrimas nos olhos. Ela nunca tinha se sentido tão vista, tão compreendida, quanto ao lado de Pedro. Com Escorpião, você experimenta a intimidade em outro nível, e isso muda você para sempre. Agora me diz uma coisa, Mariana perguntou. Você já tentou mentir para ele? Laura riu, sem graça. Tentei, uma vez, não deu certo. Foi logo no início do relacionamento. Laura tinha saído com amigas e voltou tarde. Ela disse que estava apenas cansada, mas na verdade estava chateada porque Pedro não tinha respondido suas mensagens durante o dia. Ele estava em uma reunião importante. Pedro olhou para ela e simplesmente disse: "Você está brava comigo. Por quê?" Laura tentou negar, mas ele não aceitou. "Eu sinto, Laura. Não adianta esconder." Escorpião tem uma intuição sobrenatural, Mariana explicou. Eles leem nas entrelinhas, captam energias, percebem mentiras. É como se tivessem um sexto sentido. Laura balançou a cabeça. É verdade. Ele sempre sabe quando algo está errado. Então nunca minta para um escorpiano. Eles sempre sabem. E a mentira machuca mais do que a verdade. Escorpião não ouve suas palavras. Ele lê sua alma.
Seja sempre transparente. Agora vem o segredo que muda tudo, Mariana disse, segurando a mão de Laura. O segredo que pouquíssimas pessoas conhecem sobre Escorpião. Laura se inclinou para a frente, atenta. Por trás de toda aquela armadura, de toda aquela intensidade e controle, existe um coração extremamente sensível. Escorpião tem medo, medo de rejeição, medo de não ser suficiente, medo de se entregar e ser abandonado. Laura sentiu um nó na garganta. Ela nunca tinha pensado nisso. Eles constroem muros altíssimos porque já foram feridos profundamente. E quando finalmente decidem amar, é um ato de coragem absoluta. Eles estão te entregando a parte mais frágil deles. Laura se lembrou de uma noite, há alguns meses. Pedro estava quieto, distante. Ela insistiu, com delicadeza, e finalmente ele desabou. Contou sobre a mãe que o abandonou quando criança, sobre o pai ausente, sobre como ele cresceu sentindo que precisava ser forte o tempo todo, porque ninguém estaria lá para ampará-lo. Naquela noite, Laura viu Pedro chorar pela primeira vez. E ela entendeu. Toda aquela força era, na verdade, proteção. Proteção para um coração que já tinha sido partido antes. Quando você alcança esse lado vulnerável, Laura, você ganha o coração dele para sempre, porque ele sabe que você o vê, o verdadeiro ele, sem máscaras. Laura limpou as lágrimas. Tudo fazia sentido agora. Escorpião não é difícil, ele é profundo. E quando você mergulha nessa profundidade com ele, encontra um amor que transforma. Depois daquela conversa com Mariana, Laura voltou para casa com uma nova perspectiva. Ela não via mais os comportamentos de Pedro como problemas. Ela os via como características de quem ele realmente era. E ela decidiu fazer 3 mudanças práticas. Primeira mudança: parou de questionar a intensidade dele. Quando Pedro dizia "eu te amo", com aquela profundidade avassaladora, ela simplesmente recebia e retribuía na mesma intensidade. Ela parou de ter medo de sentir demais. Segunda mudança: criou um espaço seguro para a vulnerabilidade. Laura começou a mostrar suas próprias fragilidades, seus medos, suas inseguranças. E ao fazer isso, Pedro se sentiu mais à vontade para fazer o mesmo. Os silêncios diminuíram. As conversas se aprofundaram. Terceira mudança: correspondeu à lealdade dele com transparência total. Nada de joguinhos, nada de meias verdades. Se estava chateada, dizia. Se estava com medo, compartilhava. E Pedro fazia o mesmo. O resultado? O relacionamento deles se transformou completamente. Não que tudo ficou perfeito. Eles ainda tinham desafios, ainda discutiam, ainda tinham momentos difíceis. Mas agora havia compreensão. Havia conexão real. Laura finalmente entendia. Amar um escorpião não é fácil, mas é profundamente transformador. E ela não trocaria isso por nada. Entender o signo não é desculpa para comportamentos tóxicos, mas é uma chave para a conexão real. E quando você usa essa chave, abre portas que você nem sabia que existiam. Então, recapitulando: intensidade emocional, mistério e controle, lealdade inabalável, poder de transformação, magnetismo profundo, intuição sobrenatural e vulnerabilidade escondida. Esses são os 7 segredos de Escorpião que mudaram tudo para Laura e Pedro. Agora eu quero saber de você. Você se identificou com algum desses pontos? Você tem um escorpiano na sua vida? Ou você é de Escorpião e se reconheceu nessa história? Conta aqui nos comentários qual segredo fez mais sentido para você. Eu leio todos e adoro saber da experiência de vocês. Se você curtiu esse conteúdo, deixa seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana eu trago mais segredos astrológicos que vão transformar seus relacionamentos. E se você quer saber sobre outro signo específico, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo sobre ele.
Obrigada por assistir até o final. Um beijo grande e até o próximo vídeo. E aqueles silêncios dele? Laura perguntou.